Bom, hoje nós meditaremos na carta aos Efésios, de Paulo aos Efésios. Eu peço que os irmãos abram nesta carta. Basicamente, nós ficaremos no primeiro capítulo e refletiremos no versículo 1 e 2 de Efésios. E à luz desse texto, nós buscaremos compreender um pouco sobre a importância de viver com Cristo. Então, esse trecho é uma saudação que Paulo faz, uma saudação que ele costuma fazer nas diversas cartas que ele escreveu, mas que nesse trecho há elementos muito importantes que nos ajudam ou fomentam no nosso coração, na nossa mente, sobre isso, sobre a importância de viver em Cristo. Então vamos ler o texto, Efésios, capítulo 1, versos 1 e 2. Assim diz o texto bíblico. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vocês, santos e fiéis, graça a vós outros, e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Lendo aqui numa outra tradução, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, que a tua palavra fira o nosso coração. Nos encoraje, Senhor, a olhar para ti, como diz o salmista, e ver a tua grandeza, mesmo diante de circunstâncias que nos rodeiam. O Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda, como diz o salmista. E que nesse momento a tua palavra sonde o nosso interior e nos leve para mais próximo de ti, Pai. Desde já, reconhecemos a nossa finitude, a nossa pequenez, a nossa dependência do Senhor, Pai. Venha como um rio sobre nós essa noite, para a tua glória. Amém. Bom, irmãos, esse é o texto que será exposto. Então, nós aproveitaremos cada detalhe desse texto. Porém, também há um outro texto que se encontra em Atos 17, verso 28, no qual Paulo ele também expressa uma importante conclusão, e essa importante conclusão será um apoio para a exposição desse texto de Atos, de Efésios. Então, lá em Atos 17, a partir do verso 28, diz o seguinte: em Cristo vivemos, nos movemos e existimos. Apenas isso. Em Cristo vivemos, nos movemos e existimos. Agora, por que nós escolhemos esse subtexto, esse texto de apoio? Se você notar, no texto de Efésios, Paulo, ele dá ênfase na pessoa de Jesus Cristo. Ele, quando fala do seu ministério, ou seja, do seu apostolado, ele liga esse apostolado a Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo. Quando ele vai falar dos seus destinatários, os santos e fiéis, ele os liga a Cristo. Santos e fiéis em Cristo. E quando ele vai saudá-los, ele diz o seguinte: a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, ele encaixou todos os elementos que ele queria aqui passar aos seus leitores, ligando-os em Cristo. Seu ministério, o seu destinatário e a sua saudação. E é pensando nisso, então, que esse texto de apoio nos ajudará. Porque se Paulo, ele atribui tudo a Cristo, essa frase que ele disse ali em Atos, traz uma iluminação um pouco melhor, maior, nos ajuda a ter mais clareza do que Paulo quer trazer aos seus leitores. Em Cristo vivemos, em Cristo nos movemos, em Cristo existimos.
para expormos esse texto, essa saudação, talvez não é tão comum os irmãos verem uma exposição numa simples saudação de introdução, há pelo menos 3 elementos importantíssimos que está por trás desse texto e que, creio eu, o Espírito de Deus separou para pensarmos, para orarmos, para nos avaliarmos nessa noite. A primeira coisa o primeiro elemento importante que nós podemos aprender desse texto, é Deus quem chama por meio do seu Filho os cristãos para o serviço do seu reino. Deus é aquele que chama. Nesse sentido, então, todo cristão, ele antes de se ver trabalhando, se ver ali desenvolvendo, se movendo para o ministério do reino de Deus, ele precisa passar por algo antes. Mas antes de tocar nesse ponto, eu gostaria de reforçar esse início da saudação, porque Paulo, ele diz Paulo, ele mesmo, e aí a seguir ele vai dizer apóstolo. Hoje em dia, esse termo apóstolo, as pessoas gostam de usar em alguns contextos, numa tônica de se autopromover como alguém capaz, de uma autoridade ímpar. Infelizmente, em alguns contextos, se aplica ao apostolado nesse sentido. Mas a intenção de Paulo aqui não é dizer que ele é apóstolo para que então as pessoas vejam a credibilidade dele. Pelo contrário. A intenção de Paulo aqui é dizer que o que ele é depende de Cristo. Foi Cristo que agiu na vida dele, moveu o rio sobre a vida dele. Foi uma experiência com Cristo que então fez com que ele se tornasse um apóstolo. Paulo não escolheu ser um apóstolo. Paulo não fez uma pesquisa para ver qual era o melhor cargo, para que então ele, ao descobrir esse cargo, ele pudesse colocar nas suas cartas, a fim das pessoas respeitarem ele. O que Paulo está trazendo aqui é, olha, esse sou eu e essa é a minha tarefa. Mas essa tarefa foi me dada por Cristo. Mas por quê? Como é possível chegar nessa conclusão? Será que realmente é isso mesmo? Então, para nos ajudarmos no pano de fundo, é importante nós compreendermos esse episódio da conversão de Paulo. Então, eu peço aos irmãos que abram em Atos capítulo 9, nós leremos do 1 ao 9. Atos, capítulo 9, do 1 ao 9. Paulo, apóstolo. Para ser apóstolo, Paulo precisou ser transformado. No chamamento de Deus, o primeiro elemento, o primeiro passo da ação de Deus é nos transformar. E foi assim com Paulo. Paulo não se tornou apóstolo por mero acaso. Paulo foi transformado por Deus para o apostolado. Vejamos aí o texto de Atos. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns no caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Opa! O apóstolo nem sempre foi apóstolo. Paulo, ele era um perseguidor. Paulo, ele tinha outros objetivos com o cristianismo. Não era de expandir a fé cristã, mas era de interromper. O objetivo de Paulo, a priori, era de ele perseguir, prender. Só que nesse momento, os planos de Paulo foram frustrados. Esses documentos que ele pediu, ele não precisou usar. Na verdade, ele foi interrompido. Se antes Paulo, ele era um instrumento para interromper a fé cristã, agora o soberano Deus estaria interrompendo as ações de Paulo.
Perceba no decorrer do texto, Cristo se revela a Paulo, mas, seguindo Paulo, viagem e aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente vindo do céu o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que precisas fazer. Os planos de Paulo foram interrompidos. E os planos de Paulo, o Paulo autônomo, o Paulo que era uma referência, uma pessoa conhecida como grande perseguidor, um Paulo que só dependia dele mesmo para fazer aquilo que ele quisesse fazer, agora se via prostrado, ao chão, pois havia uma luz na qual ele não conhecia, mas que revelou o Cristo que ele perseguia. E qual é o resultado disso? O resultado disso está adiante. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Eis aí a humilhação. Se antes Paulo era um ser que ditava as coisas, pegava os documentos, era uma pessoa que influenciava outros para perseguir, para fazer os trabalhos, Paulo agora, ao depender de abrir os olhos, o seu objetivo que era ver, ele não conseguia mais. Paulo estava limitado. Quando Cristo se revelou, Cristo o limitou. Cristo falou: levanta-te. Mas Cristo falou: você não vai enxergar. Mas não só isso. O grande Paulo, aquele que depois Ananias vai dizer: olha, Senhor, como assim o Senhor manda eu ir lá curá-lo? Esse cara nos perseguia. Esse Paulo estava, inclusive, impossibilitado de caminhar até a cidade sozinho. Veja o que diz o texto. Ele não enxergava nada. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco. Guiado pela mão, ou seja, ele precisou de pessoas para que o levasse para Damasco. Irmãos, nesse sentido, à luz desse testemunho de Paulo, nos parece que Deus não nos transforma para vivermos um chamado da nossa visão. Deus nos transforma para vivermos o chamado da visão de Deus. Deus nos tira do lamaçal e Ele tapa os nossos olhos a fim de que nós, então, não enxerguemos mais quem nós éramos. Com os olhos tapados, para que Ele, então, se revele a nós, para que Ele, então, fale a nós e nos convoque, nos chame. É Deus quem chama o cristão. E foi isso que aconteceu com Paulo. Cristo revelou e Cristo orientou: olha, vá. Mas Paulo estava incapaz de ir sozinho. A partir daí, Paulo passa a viver uma vida com Cristo. Na sequência do texto, em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. E aí, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. E o Senhor disse: Ananias, vá à casa dos judeus, lá na rua direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. E olha que interessante, porque há 3 dias atrás, Paulo era um perseguidor. Olha o que o Senhor vai dizer de Paulo. Ele está orando. Ele está orando. Numa visão, ele está falando de Paulo, numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Olha a informação que Deus fala a Ananias. Vá, porque Paulo está orando. E ele já sabe da sua ida. Numa visão, eu já o disse. E aí respondeu Ananias: Senhor, olha, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. E de tudo aquilo que ele faz de mal contra os seus santos. Senhor, ele chegou aqui com uma autorização dos chefes para nos prender. E prender todo aquele que invocar o seu nome. Mas Deus olhou para Ananias
e respondeu: Ananias, vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Um pouco adiante, Ananias, então, diante de Paulo, diz: olha, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu-lhe no caminho de onde você vinha, me enviou. E me enviou para que você voltasse a ver e que fosse cheio do Espírito Santo. A seguir, algo como cair de escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Ele levantou, ele foi batizado, ele comeu e ele recuperou as suas forças. Você entende, à luz desse testemunho de Paulo, o porquê que ele conecta o seu chamado em Cristo? Você entende aqui, por meio desse testemunho de Paulo, por que ele não se autopromove simplesmente por ser apóstolo, mas ele simplesmente fala: o que sou é porque Cristo me deu, Cristo me comissionou. Esse evento do testemunho de Paulo é tão forte para ele, mas é tão forte, que em Gálatas ele fala algo muito interessante. Olha só o que ele vai falar em Gálatas, no capítulo 1, verso 15 e 16. Palavras de Paulo: quando Deus, porém, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em me revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Então, quando tudo isso aconteceu, Deus se revelou, Deus me chamou, Deus me escolheu, no ventre da minha mãe. Quando tudo isso aconteceu, não consultei ninguém. O que Paulo está dizendo aqui é que quando ele teve encontro com Deus, quando ele identificou o seu chamado, aquilo que ele ia fazer, ele não teve dúvidas. Ele não perguntou para os mestres sábios, ele não perguntou para as pessoas ao seu redor se aquele chamado poderia ser certo ou não. Paulo não teve dúvidas. Ele diz aqui: não consultei ninguém, eu fui. Paulo, apóstolo em Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo entendeu muito bem que é Deus que chama, e quando ele chama, é irresistível. Um outro ponto que nós podemos explorar aqui, nesse trecho de Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, é que essa ação de Deus, ela é para todos os cristãos. Não é para alguns. No meio de 100, Deus convoca 50 e 50 não. Não. O processo da conversão, da experiência, quando Deus nos transforma para Ele. E o serviço faz parte da ida para Ele, da conexão, como um imã que nos aproxima. Cristo nos aproxima a nossa vida de Deus. E Deus nos convoca, Deus nos chama para. Todos os cristãos, após sua conversão, é convidado para o serviço do reino. Paulo, um atarefado em Cristo Jesus pela vontade de Deus. Paulo registra nessa carta a sua condição. E é engraçado porque, como eu havia dito no início, Paulo não se voluntariou a essa função. Quando Cristo se revelou, ele falou assim: eu quero ser apóstolo. Não. Pelo contrário, seu apostolado viera da vontade de Deus e da escolha e comissão de Jesus Cristo. John Stott, ele, ao comentar esse fato, ele fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte, que Paulo, ele era um mestre cuja autoridade é precisamente a autoridade de Cristo. Tudo o que Paulo falava era como se Cristo estivesse falando por seu intermédio. E também cujo nome e cuja inspiração ele escrevia. Então, Paulo não só tinha a autoridade como representante da pessoa da Trindade, mas o próprio Cristo o inspirava a escrever. Cristo não só o inspirava a ter autoridade, Cristo também o inspirava a escrever, o inspirava no seu apostolado.
Nesse sentido, Paulo era o que Deus havia dito que ele seria. Paulo é o que é por vontade de Deus. É o propósito positivo de Deus que fez com que Paulo se tornasse um homem com autoridade e capaz de escrever com autoridade. Era por isso que, então, essas cartas, ao chegar na igreja, os irmãos poderiam, sim, ler e aplicar aquele conteúdo, estudar ali a parte teológica da carta, porque era certo que Paulo representava o próprio Deus. Mas e o que isso tem a ver conosco? O que esse trecho nos ajuda para nós hoje? Ok, tudo isso é uma vida de Paulo. Paulo viveu, mas e as nossas experiências? Algumas perguntas precisam ser feitas aqui, diante desse cenário. E a primeira é: e quanto a nós? Quem éramos? Como foi a nossa experiência de conversão? E quais são as atividades que Deus, por meio de Jesus, tem nos chamado? Assim como Deus chamou Paulo, vocacionou Paulo, Saulo, Deus também está nos chamando, Deus também está nos vocacionando. Usando aqui a pergunta que o pastor Manuel usou há 2 domingos atrás, Deus está chamando. E a igreja está ouvindo. O nosso viver, as nossas ações e a nossa existência têm glorificado a Deus. Se nós pensássemos, olha aí no texto agora, a estrutura, novamente, que Paulo escreve. Ele diz aí, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Agora, vamos fazer um exercício aqui. Ao invés de Paulo, pense no seu nome. Vou citar um nome aqui fictício, né? Adalbérico. Adalbérico, qual é a atividade? Porque a atividade de Paulo era o apostolado. Adalbérico, diácono de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Você consegue se perceber no chamado de Deus? Paulo percebeu, Paulo deixou isso bem claro. Ele disse, eu sou Paulo, essa é a minha tarefa, em Cristo Jesus, sou isso por vontade de Deus, foi Cristo que deu, foi Cristo que vocacionou. Nesse sentido, não podemos encarar o nosso serviço a Deus como resultado da nossa mera escolha. Colocar o nosso nome aqui e também a nossa tarefa, e depois dizer de Cristo Jesus pela vontade de Deus, isso não advém da nossa própria escolha, porque a nossa capacidade é finita. Nós sempre escolheremos coisas para nos autopromover, para sermos maiores, para sermos elogiados. E o que Deus escolhe para nós é para Ele mesmo, para a glória dEle, é para o reino dEle. Precisamos ouvir a sua voz. Ele é quem chama. Mas por que Ele nos transforma e nos chama? O texto segue. E aqui também um novo tópico. Deus nos chama porque em Cristo podemos viver, nos mover, existir diante de 2 reinos. Diante de 2 reinos. O primeiro reino, governado por Deus, e o segundo reino, governado por homens. Vamos voltar lá para o texto. O texto diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que vivem em Éfeso. Para pensarmos sobre o reino governado por Deus, nós podemos compreender que Paulo direciona essa carta para a igreja. Ou seja, Paulo está dizendo, aos santos e aos fiéis, eu estou direcionando esta carta. Santos e fiéis são aqueles a quem Deus separou do pecado. Para ele mesmo. Então, são pessoas separadas. Pessoas que professam a sua fé em Jesus Cristo. Aqueles que foram consagrados. Essa ideia que Paulo usa aqui não é uma ideia inédita de Paulo. No Antigo Testamento, por exemplo, nós podemos ver elementos como o tabernáculo, o templo, o sábado, e o próprio povo. Eram coisas, elementos, pessoas
consagradas, separadas para o serviço de Deus. Então, nesse sentido, tanto AT quanto NT, ele nos ensina que a santidade não advém do mérito pessoal. A santidade advém do ato de Deus em ter nos transformado para sermos santos. E, consequentemente, o agir de Deus nos leva a viver em santidade. Com isso, a palavra, ela tem simultaneamente os sentidos de privilégio e de responsabilidade. Sou santo e é um privilégio ser. Sou porque Deus me fez por meio de Cristo. Mas há uma responsabilidade. Há uma responsabilidade. Ser santo não é um título, é um privilégio. E a fé é a evidência do maior prêmio que a humanidade poderia receber. Que prêmio é esse? A descoberta de que houve um que morreu por nós, que houve um que nos resgatou das trevas, que houve um que nos tirou do lamaçal para uma vida eterna, para uma nova vida. Isso nos direciona aqui ao restante, aos santos e fiéis em Cristo. Essa é a fala de Paulo. Estar em Cristo é estar em união vital e pessoal com Cristo e com a sua igreja. John Stott disse que é impossível, e aqui comentando o texto, né, ele diz que é impossível fazer parte do corpo de Deus sem estar relacionado com o cabeça que é Cristo e com os membros que é a igreja. Esse é o tema central de Efésios. Se os irmãos puderem ler essa carta, verão que a primeira parte, Paulo ele vai dizer ali o que Cristo fez. Nós veremos vários elementos de predestinação, eleição, adoção. Mas na segunda parte, Paulo vai dizer, sabe, tudo isso que Cristo fez é para isso. É para a igreja, é para os seus relacionamentos na família, é para o seu relacionamento na sociedade, é para você saber lidar com a batalha espiritual. A epístola de Efésios, ela é bela, porque ela mostra aquilo que Cristo fez por nós. E ao fazer, então, nós descobrimos o nosso chamado, descobrimos quem somos, descobrimos a salvação, as bênçãos espirituais. Mas também essa carta nos ensina aonde aplicar isso, aonde viver isso. Mas ainda há um outro reino, o reino governado por homens. Paulo, quando direcionou essa carta, ele disse, essa carta vai para os fiéis, para os santos, em Cristo Jesus, que vivem em Éfeso. Ou seja, esses cristãos também vivem diante de uma sociedade. A sociedade de Éfeso, naquele contexto, era um momento, um contexto de uma sociedade pagã, que adoravam Diana, uma deusa, né, que fomentava a questão sexual, aquele ímpeto, algo que a gente vive hoje. Sabe, essa ideia de você se amostrar, de você mostrar demais, de você seduzir. Diana era a mãe disso aí. Esse era o contexto. Cristãos santos, e haviam santos e fiéis nessa sociedade hostil. Assim como existem santos e fiéis na Vida Nova em torno de uma sociedade hostil em São Paulo. De uma sociedade que rejeita a Deus, a santos e fiéis na Vida Nova, na Boas Novas, nas igrejas aos nossos redores, a Igreja Universal, a santo, a fiéis, nesse contexto nosso. Ainda usando aqui os argumentos de Stott, ele resumiu muito bem essa ideia de nós vivermos, existirmos e nos movermos tanto na igreja, e essa vocação que Deus nos dá é para servir o corpo de Cristo, mas também para servir a sociedade, que é governada por um governo corrupto, por um governo que só pensa no poder. Nós também somos vocacionados a estar diante desse povo, testemunhando de Cristo, pregando o evangelho, sendo uma pessoa moral, uma pessoa ética. Stott disse, a descrição que Paulo dá aos seus leitores, portanto, é compreensível.
Eles são santos porque pertencem a Deus. São fiéis porque confiaram em Cristo. E têm dois lares, porque residem igualmente em Cristo e em Éfeso. Pensando em nós aqui, faz sentido sermos santos, porque nós pertencemos a Deus. Faz sentido essa carta ser direcionada a nós fiéis, porque nós cremos e confiamos em Cristo. E faz sentido porque nós testemunhamos dele tanto no corpo de Cristo quanto em São Paulo. E qual que é a aplicação aqui? Algumas perguntas precisam serem feitas. Estamos bem inseridos no corpo de Cristo? Ou nós estamos no corpo de Cristo se escondendo dos homens maus desse mundo? Aquela ideia de que eu vou para o culto porque o culto me parece um ambiente um pouquinho mais agradável, as pessoas me respeitam. Mas é aquilo que o pastor Manuel até disse na quarta-feira passada, né, de uma adoração falsa. Você adorar representações de Deus, mas não o próprio Deus. Estamos bem inseridos? Estar bem inserido é adorar o próprio Deus. Aquele que nos transformou, que nos vocacionou para testemunhar no corpo de Cristo e em São Paulo. O que faz o cristão viver, se mover e existir nos dois reinos é a pessoa de Cristo. Pensar dessa forma, irmãos e irmãs, nos ajuda a eliminarmos aquela ideia dicotômica da nossa vida dupla. Eu sou algo domingo, mas de segunda a sábado eu sou totalmente outra pessoa. Sabe aquela ideia? Você tem que só viver dentro da igreja. Você não pode trabalhar fora, você não vai poder estudar. Você tem que ficar na igreja. Ou você tem que ficar aqui, porque não faz sentido você crescer no seu trabalho sendo cristão. Aqui você tem que mentir para crescer. Aqui você tem que pisar nas pessoas para crescer. Esse trecho nos ensina que devemos ser santos e fiéis, tanto no corpo de Cristo quanto em São Paulo. Tanto aprendendo na EBD quanto na universidade. Sendo crente fiel e trabalhador fiel. Ser santo não é um privilégio, é um privilégio e não é um título. E a fé é a evidência do maior prêmio que a humanidade poderia ganhar. Que nós possamos viver, que nós possamos nos mover, que nós possamos nos ver existindo à luz desse privilégio, à luz desse presente. Que assim seja em todos os contextos onde nós estivermos. E por fim, um último elemento, que é o motivo pelo qual nos faz sermos testemunhas, sermos pessoas que desejam o serviço do reino, tanto na igreja quanto fora. Qual é a esperança? Qual é a nossa esperança? Cristo nos resgatou, nos chamou, mas o que ele prometeu a nós, o que ele nos deu? Isso está na saudação de Paulo. O texto continua lá. A vocês, santos e fiéis que estão em Éfeso, graça e paz da parte do nosso Deus, que é o nosso Pai, e da parte de Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui, né, saudando os irmãos, não de uma forma corriqueira, porque naquele contexto, a estrutura de uma carta se dava dessa forma. Eu dou aqui uma introdução, eu dou uma saudação, desenvolvo o corpo, né, e faço ali considerações finais. Paulo está dizendo aqui que essa graça e essa paz não está atrelado aos bons modos, mas está atrelado à própria pessoa de Deus. Não é a graça dos bons modos, a graça como as pessoas entendem por aí, mas é a graça de Deus. Não é a paz que se dizem por aí, a paz que o governo diz que fará, que dará, é a paz do nosso Deus. O que de fato faz o cristão viver, se mover e existir é a graça e a paz de nosso Deus. Isso nos dá tranquilidade. Isso nos faz ter bom ânimo. A expressão graça e paz são variações de uma saudação comum. Porém, o mais significativo aqui, quando você lê essa saudação, é o fato de que a graça e a paz vêm do Senhor Jesus Cristo. E isso, então, nos faz pensar
da importância de termos a consciência dessa graça no nosso coração, na nossa mente. Bom, se a graça de Deus é tão importante para me manter motivado ao serviço, que graça? O que é graça? O que Cristo fez? Nós já temos aprendido isso com o pastor Manuel nas suas séries. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele também disse isso. Em Romanos 4, ele fala, ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada com justiça. Aí ele cita o Davi. Davi diz a mesma coisa. Quando ele fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça. Olha que Davi fala, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Você percebe que é preciso a conversão, e na conversão nós encontramos, então, o nosso chamado, a vocação de Deus para nós. E essa vocação se dá na igreja e na sociedade. Mas, ao estarmos trabalhando, é preciso termos a consciência daquilo que Deus fez. Porque quando nós perdemos a consciência daquilo que Deus fez, nós substituímos por representações. Nós passamos a adorar nós mesmos, as nossas ações, os nossos atos. O que Paulo está falando aqui é, ó, fiéis e crentes em Éfeso, saúdo com a paz, saúdo com a graça. Tenham isso em mente. Nesse sentido, podemos definir a graça de Deus como um favor imerecido. Por que faço? Porque ele me salvou sem eu merecer. Porque sou isso. Porque ao colocar meu nome, Gedimar, e a minha tarefa em Cristo Jesus por vontade de Deus, por que digo isso? Porque ele assim quis. Ele me tirou do lamaçal. Ele passou como um rio sobre a minha vida. Tirou as minhas feridas. Ele destapou os meus olhos. A paz e a graça. A paz no sentido da esperança. De que nós viveremos com Cristo, mas enquanto ele não vem, nós estamos em paz com Deus. Porque ele nos reconciliou. Por meio de Cristo, nós somos adotados. Ficará mais claro essa questão da paz se os irmãos, logo após aqui a nossa reflexão, ler a partir do verso 3 ao 14 dessa carta, desse capítulo. Ele vai dizer o que Cristo fez. Ao você ler tudo aquilo que Cristo fez, ele predestinou, ele nos regenerou, ele nos adotou, ele nos escolheu. Isso nos traz paz. As bênçãos espirituais de Deus nos traz paz. Fazemos porque estamos em paz. É em Deus, então, que eu consigo perceber a minha existência, o meu valor, por isso me movo, por isso ajo, por isso trabalho. E a minha própria vida, por isso eu testemunho. Caros irmãos e irmãs, é preciso ter esses dois elementos sempre no nosso coração e na nossa mente. Por quê? Porque quando perdemos isso de vista, nós voltamos a fomentar o pecado, a olhar para nós mesmos. E sabe qual é o resultado disso? Isaías disse lá no capítulo 65, verso 2. Olha o que Deus fala por meio de Isaías. O dia inteiro eu abri os braços, prontos para receber um povo rebelde. Um povo que anda no caminho do mal, seguindo sempre os seus próprios caprichos. Ó santos e fiéis, testemunhem de Cristo na igreja, na sua casa, na sociedade, em São Paulo. E não perca de vista a graça e a paz. Por meio da graça, temos paz com Deus. Pela graça, somos chamados ao serviço do reino. Não merecemos tal oportunidade, não merecemos. Por isso o salmo, por isso a canção, não merecemos. Não somos capazes, mas mesmo assim, enquanto nós caminhávamos pela estrada da vida, Deus mandou o seu Filho para nos resgatar. E ao nos resgatar, ele nos chamou para si. E ele tem um plano, ele tem uma vocação para ti. Basta nós ouvirmos. Basta nós ouvirmos a voz
de Deus. Portanto, eu concluo dessa forma, irmãos, pensando no tema sobre a importância de vivermos em Cristo. Viver em Cristo, viver com Cristo, é importante, porque nele vivemos o verdadeiro viver. Movemos o que de fato precisa ser movido. E existimos, porque para ele devemos entregar toda a nossa existência. Que o Senhor abençoe os irmãos e que juntos nós possamos, no ano 2021, nos perceber diante dessa grandeza de Deus, enxergar aquilo que Ele tem chamado a nós, testemunhar, servir tanto a igreja quanto aqueles que nos rodeiam, prestar atenção aos necessitados, aqueles que precisam conhecer o Evangelho e ter em mente que tudo aquilo que sairá de nós não vem de nós, mas é a graça, é a paz do nosso Deus. É importante porque em Cristo vivemos o verdadeiro viver. Em Cristo movemos o que de fato precisa ser movido. E em Cristo nós existimos porque para Ele devemos entregar toda a nossa existência. Amém. Oremos e eu passo a palavra para o irmão Weber. Ó Cristo Jesus, não merecemos. Eu não mereço estar aqui falando, Senhor. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe as nossas histórias, o Senhor conhece todas as etapas da nossa vida até o dia de hoje. Todas as nossas dores, as nossas alegrias, os nossos sonhos que conquistamos, mas os frustrados. O Senhor conhece as nossas capacidades. E te pedimos, Senhor, à luz desse texto, usa-nos, Senhor, faz em nós o teu querer. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Senhor, não somos nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor, que aqui foi representado como a graça, como a paz. Não somos merecedores disso. O que merecemos é angústia profunda. O que merecemos é a tua ira. Porque sem o Senhor somos pecadores, e somente pecadores. Que esse texto nos encoraje, Senhor, a sermos usados por Ti, a respondermos ao Teu chamado, e que a Tua igreja cresça para a Tua glória, não só em número, mas em saúde espiritual, como temos aprendido tanto nesse ano de 2021 pelo nosso pastor. Graças te damos, abençoe cada coração e cada família. Amém.